Como perder aquela gordurinha chata no abdômen de forma rápida? Hoje eu vou te mostrar 5 estratégias simples, porém infalíveis que vão te fazer perder peso de verdade. Ao final dele vai ser impossível você não se livrar disso. Então fica comigo porque da mesma forma que você come o hambúrguer depois da batata, a última estratégia vai ser a melhor. Você come a batata antes do hambúrguer, né? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Uma das maiores reclamações dos pacientes que chegam até mim é o excesso de gordura abdominal, principalmente a pochete. Isso acontece muitas vezes por excesso de comida, sim, porém tem muita gente que come pouco e continua engordando, justamente porque o metabolismo é tão lento que o pouco que entra, ele simplesmente estoca. Junte isso com excesso de gordura saturada e açúcar e você vai ter a fórmula perfeita para acumular gordura. Antes fosse só na pochete e nos flancos, mas a verdade é que tem uma gordura bem mais perigosa. Essa gordurinha que te incomoda quando você olha no espelho é chamada principalmente de gordura subcutânea. Imagina só, a gente tem a nossa pele, depois a camada de retenção e logo depois vem a gordura subcutânea. Apesar de ser chata e incômoda, o outro tipo de gordura que acumulamos pode ser bem mais perigosa para a saúde, que é a gordura visceral. Essa gordura geralmente se acumula em órgãos como estômago, fígado e intestino, te deixando completamente inflamado. Isso aumenta suas chances de doenças cardiovasculares como infarto, hipertensão e muitas outras. Nossa, mas o que eu faço para me livrar disso então? Se você estiver acima do peso, o nosso foco inicial vai ser esse. Reduzindo o peso, você ficará menos resistente à insulina. Isso significa que quando você está muito pesado, o seu corpo tem dificuldade de levar a glicose para dentro da célula para ser absorvida. O seu pâncreas continua a produzir insulina e com isso, os níveis desse hormônio na sua corrente sanguínea ficam bem altos. E apesar de ter diversas funções no nosso organismo, a insulina alta favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Para você entender melhor, a gordura visceral é um tipo de gordura metabolicamente ativa, e isso gera citocinas inflamatórias que seriam uma resposta do seu sistema imunológico. E essa inflamação, ao longo do tempo, aumenta suas chances de desenvolver doenças cardiovasculares. A resistência à insulina também estimula o acúmulo dessa gordura, então quando a gente reduz o peso e controla ela, já estamos tratando o problema. Mas então o que mais você tem que fazer para se livrar da gordura abdominal? Simplesmente aplicar as 5 estratégias que você vai aprender nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e enviar esse vídeo para 1 ou 2 amigos que também querem se livrar dessa gordura. Primeira delas seria beber mais água. Lembra que eu disse que você também tem retenção de líquido na barriga? Isso pode te dar até uma sensação de estar com mais gordura, quando na verdade seria só água. Beber mais água numa quantidade entre 35 a 50 ml por quilo de peso seria ideal para você conseguir se livrar desse inchaço. Além disso, você vai notar melhorias na sua pele e até mesmo um melhor desempenho em qualquer atividade. Se você não tem o costume ou não sente sede, coloque um alarme a cada 3 horas para te lembrar de beber água, uma quantidade entre 400 a 600 ml que já vai ajudar bastante. A segunda estratégia será fazer exercícios cardiovasculares ou aeróbicos, que é basicamente a mesma coisa. Poderia ser uma bicicleta, escada, transporte ou até mesmo uma simples caminhada. Se você está muito acima do peso, eu recomendo não começar ainda com a corrida, para evitar uma sobrecarga no seu joelho e na sua lombar. Mas existe uma estratégia bem legal de aeróbico que, segundo esse estudo aqui, queimou muito mais gordura do que fazer somente a corrida ou somente a caminhada, que seria o HIIT. HIIT significa treinamento de alta intensidade intervalado. Basicamente, para você entender o que seria o HIIT, você vai simplesmente caminhar por um tempo bem leve, depois acelerar o seu passo correndo mesmo e repetir isso até o final. Inicialmente, esse HIIT pode ser na bicicleta também, caso você esteja muito acima do peso, que vai dar o mesmo efeito. E não se sinta mal por isso, tá? Porque tá acima do peso. Inclusive, os pacientes que eu mais gosto são os que têm mais gordura acumulada. Primeiro, porque eles conseguem perder muitas vezes entre 15 a 20 quilos em um mês. E segundo, que ver a felicidade deles depois de um resultado tão rápido e entenderem que eles são capazes de muito mais é muito bom. E se você quiser acelerar os seus resultados e alcançar a sua melhor versão, logo aqui na descrição vai ter o link da minha consultoria individual para você ter mais informações. O exercício aeróbico auxilia na utilização de gordura como fonte energética. Porém, tome cuidado, não é para fazer ele em qualquer momento. Se você quer ter resultados mínimos ou quase nenhum nessa atividade, faça isso logo após comer. Isso porque os seus estoques de glicogênio vão estar cheios depois de uma refeição, e se tem muito glicogênio cheio,
seu corpo não utiliza gordura como fonte de energia, até porque ele prefere muito mais a glicose como fonte energética. Sendo assim, o melhor horário para realizar o aeróbico seria no seu pós-treino ou em jejum. Terceira estratégia será fazer higiene do sono. Eu sei que talvez você realmente tenha pouco tempo para dormir, mas vamos tentar se livrar do celular pelo menos 1 hora antes e ficar em um ambiente bem tranquilo e bem escuro. Isso porque a melatonina que você produz precisa de um ambiente escuro para ser produzida. Evite ainda cafeína, álcool e açúcar antes de dormir. O açúcar pode te fazer urinar mais durante a noite e isso vai prejudicar o seu sono. Dormir melhor vai reduzir o seu cortisol, que é um hormônio produzido quando estamos estressados, seja o estresse mental ou físico. E esse hormônio elevado no seu corpo também favorece o acúmulo de gordura abdominal. Fora que, se você não dorme bem, você vai ficar mais cansado. Se você está cansado, vai ter mais preguiça para ir treinar. Ou seja, você não precisa necessariamente dormir mais, mas sim dormir melhor. A quarta estratégia, que talvez seja uma das mais importantes, é ajustar a sua alimentação. E eu só coloquei aqui no final porque isso você já deve imaginar, mas deve achar que isso é uma coisa muito difícil. Só que não precisa cortar tudo para ter bons resultados. Até mesmo o açúcar dá para incluir todo dia. O ideal seria ponderar as coisas que você gosta de comer com o que você deveria comer. Por exemplo, no seu jantar você está cansado ou cansada e não quer comer, prefere pedir um lanche. Tudo bem, você pode fazer o seu próprio hambúrguer caseiro, um lanche maravilhoso com pão, carne de patinho moída, queijo e salada. Já seria muito melhor, mais saudável e mais barato que pedir um lanche qualquer. É importante ter ainda horário para comer. Dê um intervalo entre 3 a 5 horas entre cada refeição. Dessa forma, iremos otimizar o seu metabolismo e somente com essa mudança já teremos ótimos resultados na queima de gordura. Claro que você precisa comer menos do que gasta, que é o famoso déficit calórico. Mas otimizando o seu metabolismo, fazendo cardio na hora correta e intervalando as refeições, já teria um resultado excelente. A quinta estratégia será regular o seu intestino. Tem muita gente que não tá nem aí para isso, porém você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso é em parte verdade. A ligação intestino e cérebro é muito forte e codependente um do outro. Ou seja, o que você come está diretamente ligado aos seus pensamentos, cognição, memória e até mesmo diversas doenças psicológicas como depressão e ansiedade. Nosso intestino possui uma coisa chamada microbiota, que seriam as bactérias que colonizam ele. Quando você come muita besteira e fora de hora, isso pode gerar uma disbiose, que seria um desbalanço entre as bactérias boas e ruins do seu intestino. Isso prejudica a absorção de nutrientes e favorece o acúmulo de gordura, além de prejudicar a produção de hormônios importantes como a leptina e grelina, que regulam seu gasto calórico e a sua fome. Esse desbalanço pode afetar ainda um hormônio chamado GLP-1, que é responsável por regular a sensação de saciedade no nosso organismo. Para você entender melhor, essa é a função do Ozempic. Ele simula a ação desse hormônio, reduzindo o esvaziamento gástrico, te deixando sem fome. Só que de forma totalmente não saudável, diferente do GLP-1 que nós produzimos. Então, como melhorar a saúde do intestino? Inserindo mais alimentos integrais na sua alimentação, como o próprio pão integral. Aumente ainda a quantidade de fibras insolúveis que estão presentes principalmente nos vegetais. Adicione ainda mais probióticos, como o kefir e a banana verde. E ainda aumentar a ingestão de alimentos pré-bióticos que auxiliam no tratamento da disbiose. Isso vai melhorar a sua digestão, te deixando com menos gases, menos estufado e favorecendo a queima de gordura. Agora me conta aí nos comentários se você tem alguma dúvida que eu quero te ajudar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que me ajuda muito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.